Olá a todos, chegamos ao Evangelho de Mateus capítulo 13, continuamos a usar a Bíblia de Jerusalém, o texto da Bíblia de Jerusalém, espero que tenham ouvido o texto, é importante que ouçam antes de ouvir o comentário, para poderem fazer a ligação. Neste capítulo, Jesus repete: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque uma pessoa pode ter ouvidos, quase todas as pessoas têm as suas orelhas e o ouvido, exceto pessoas que nasçam sem tímpanos ou que ele seja danificado durante a sua vida. Mas mesmo quem tem audição perfeita pode não ouvir as coisas espirituais, pode não entender. Jesus aqui neste capítulo fala de quem tem olhos, mas não vê, quem tem ouvidos, mas não ouve. Não é que não ouça o som, é que não entende. E aquele que vê coisas, mas não as compreende. Jesus, neste capítulo, repete muito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque ele está a falar de coisas muito importantes. Jesus fala aqui da parábola do semeador. E ele chama esta parábola do semeador o mistério do reino. Como é que querem entender as coisas espirituais se não entendem estas coisas tão simples que são os mistérios do reino? E aqui nesta parábola do semeador, Jesus coloca a semente como a palavra. Ele fala a palavra e o coração dos homens é o terreno, a terra onde a semente é colocada. Se lembrarem, eu já falei aqui que havia no Éden, quando houve o pecado do homem, Deus diz ao homem e à mulher que a cabeça da serpente seria pisada pela semente da mulher, pelo descendente da mulher. E nessa altura falava de duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. Aqui fala também de semente. Primeiro, nesta parábola do semeador, coloca a semente como a palavra de Deus. Aquele que foi anunciado como sendo a semente da mulher, ele agora fala e as suas palavras são semente. É interessante todas estas ligações. Este Jesus, que ele mesmo é a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, na sua morte e ressurreição, ele fala e as suas palavras são semente. Mas também as palavras que estão escritas nas Escrituras Sagradas são palavra de Deus e são semente. Nós não temos aqui o Jesus físico hoje, ele está com o Pai, ele ascendeu, ressuscitou com corpo físico, mas glorificado, e está com o Pai. Mas aqui está o seu Espírito e está a sua palavra escrita, que juntos representam a presença de Jesus. Ele continua a ser hoje a palavra e a palavra continua a ser semente e o terreno continua a ser o coração dos homens. E o meu coração e o teu coração que estás a ouvir são o terreno onde a semente é semeada. Neste momento eu estou a falar semente. O que eu estou a fazer é semear a semente que vem de Deus no teu coração. E depois cabe àquele que recebe. Jesus fala aqui de terrenos que produzem a 30, produzem a 100 ou não produzem nada, porque estão cheios de pedra ou de outras coisas que não permitem que o terreno produza. Então cabe-nos a nós limpar o nosso coração de tudo aquilo que pode impedir que a semente produza. Essa semente é a palavra. As palavras. Nós podemos semear em nós mesmos estas palavras. Quando eu vos exorto a ouvirem as passagens que eu gravei, os textos que eu gravei do capítulo de Mateus, eu estou a tentar que cada um que está a ouvir possa semear em si mesmo a palavra de Deus e que trabalhe o seu coração e a sua vida. Eu estou a fazer aqui este papel que Jesus fazia. Continuando, ele fala deste terreno, aquele que não produz, como um coração insensível. Eu estou a falar, outros estão a falar, Jesus falou, mas a pessoa não reage, não fica indiferente. É um coração insensível. A semente é a palavra, o coração, o terreno. Cabe-nos a nós agora propiciar essa sementeira, uma sementeira abundante e valorizar essa palavra.
notem que esta palavra, a palavra de Jesus, as palavras da sua boca, têm um valor incalculável. Aqui há uma altura, mais para o final do capítulo, onde ele compara o reino como uma pérola de preço incalculável, uma pérola pela qual as pessoas podem vender tudo, as pessoas devem vender tudo para ter essa pérola única e especial, que é o reino, que é a entrada no reino, que é conhecer a verdade e conhecer Deus e saber quem somos, quem Ele é. A seguir, Jesus fala da parábola do trigo e do joio. Esta parábola do trigo e do joio já é muito conhecida, até se tornou quase algo popular, o trigo e o joio. E que no final seria arrancado o joio, mas enquanto não crescem, enquanto não atingem a sua maturidade, devem ser deixados juntos para que não seja arrancado o trigo. Porque porventura podia haver alguma confusão e não se distinguir um do outro e ser arrancado trigo em vez de joio. Então, isto é uma parábola para o final dos tempos, porque no final Deus julgará as pessoas. Deus agora é misericordioso, Ele é misericordioso, mas no final Ele julgará não só as más obras dos homens, mas também aqueles que lhe viraram as costas, porque Ele é Senhor, Ele é o Criador, Ele é Pai. E aquele que lhe virar as costas, então não terá parte com Ele. Não há outra forma. Embora Ele seja misericordioso, Ele também é um Criador justo. A parábola do trigo e do joio fala novamente das duas sementes. Há uma semente que é plantada por Deus e há outra semente que é plantada pelo inimigo. E podemos perceber que, tal como Deus está a plantar as suas sementes, está a falar aos nossos corações, assim também o inimigo está a incutir nas mentes, no coração das pessoas, sementes que são malignas. E assim vão crescendo juntos, lado a lado, uma semente que é divina, uma semente que é santa e uma semente que é maligna. E ambas estão misturadas no mundo. Às vezes ficamos sem saber distinguir. Embora Jesus tenha dito que é pelo fruto que os conhecemos, às vezes não é fácil, porque às vezes aparentam ser uma semente santa e não é. E assim estas duas sementes, voltamos às sementes lá de Gênesis 3, 15, que é a semente da serpente e a semente que vem de Deus, que descendeu da semente da mulher, mas que é uma semente que é Deus que planta. Jesus falava assim por parábolas e neste capítulo tem outras parábolas que eu não vou conseguir falar, mas na verdade a Bíblia, toda a Bíblia é um pouco como uma parábola que tem partes mais fáceis e que são logo muito óbvias e outras partes que o Espírito Santo nos revela. Há pessoas hoje em dia que dizem o que está a ser cumprido das profecias é porque eles estão a fazer propositadamente o que conhecem da Bíblia e estão a repetir o que está lá escrito. Mas não é bem assim, porque Jesus veio, estava escrito que Jesus vinha e o diabo sabia aquilo que estava escrito nas Escrituras, mas mesmo assim Jesus veio e executou o que ele pretendia e confundiu o diabo, pensando que o estava a derrotar, ele venceu. E agora vai acontecer a mesma coisa. Embora alguns saibam o que está escrito, muitas coisas do que está escrito não são entendidas. E como está lá escrito no profeta Daniel, os sábios entenderão, mas muitos não entenderão, e muito menos o diabo e os seus servos. Então a palavra de Deus, que está na Bíblia Sagrada, ela é vivificada e interpretada, ela é trazida, é como se fosse descodificada na nossa mente pelo Espírito Santo. E nem todos entendem aqueles mistérios que são profundos, mas conseguem entender o suficiente para chegar à salvação, para chegar a Deus e para crer em Deus. O Evangelho é simples, não precisa de uma descodificação complexa. O Evangelho é simples. Jesus deu a sua vida por cada um de nós, ressuscitou, Ele pede-nos que creiamos nisso e que nos convertamos dos nossos maus caminhos, que ouçamos a sua palavra e que o sigamos como discípulo. Isto é o Evangelho.
e qualquer um pode perceber isto, qualquer um pode decidir segui-lo. Agora, há realmente profecias mais complexas que só o Espírito Santo revela e que o profeta Daniel disse que os sábios entenderiam. Provavelmente muitos não vão entender. Vou terminar com um episódio interessante que está no capítulo, que complementa os outros capítulos que nós já ouvimos e meditamos para trás. Jesus fazia aqueles milagres, curas, os exorcismos, libertava as pessoas por toda aquela terra que hoje é chamada Israel. Naquela altura era também a terra de Israel, mas estava ocupada pelos romanos. E Jesus curava todos que se aproximavam dele. Aliás, o capítulo termina a dizer isso, que vinham e tocavam na orla das suas vestes, tal como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, e todos eram curados. Mas houve uma exceção. Quando Jesus foi à terra onde ele nasceu, na zona de Nazaré, ele foi lá e pregou como fazia em todos os outros lugares, na sinagoga. Só que ali as pessoas conheciam-no. As pessoas conheciam quem eram os pais, o pai adotivo e a mãe de Jesus, os irmãos e as irmãs, a família, sabiam a profissão que ele tinha como carpinteiro e conheceram-no desde pequenino. Viram-no crescer até cerca dos 30 anos, quando ele depois partiu e começou a exercer o seu ministério. Então aquelas pessoas tinham dificuldade de ver nele quem ele era, o Messias, e muito menos viam nele um profeta de Deus. E isso impedia-os de acreditar que ele podia curá-los. E voltamos aqui ao tema da fé. É importante, do lado do homem, do nosso lado, haver a capacidade de crer. O Deus que existia naquela altura é o mesmo, o Jesus é o mesmo, mas nós, aquilo que eu sou, faz a diferença. O eu saber ouvir a palavra, saber crer na palavra e tomar a decisão de crer e perseverar nisso, como temos tantos exemplos nas Escrituras de pessoas que creram em coisas que poderiam parecer impossíveis. Jesus teve esta situação quando foi a Nazaré e disse que não conseguiu que houvesse ali grandes curas por causa da incredulidade deles. E esta incredulidade em nós é um obstáculo. Nós vivemos tempos de incredulidade. O mundo vive na incredulidade. Combate-se até a fé dos outros. Considera-se o termo religião como algo negativo e o termo religião inclui todo o tipo de fé e não só aquelas religiões dos homens, mas inclui a religião em tudo o que é fé no sobrenatural. Isso é errado. Porque fé e religião, eu já disse isso muitas vezes em muitos contextos, fé e religião é diferente. Fé é algo genuinamente espiritual. Religião são meios de homens para atingir Deus, às vezes para dominar outros homens. Portanto, percebam a distinção. E a fé realmente faz a diferença no mundo espiritual. E mesmo Jesus ali não pôde curar muitos porque eles eram incrédulos. Há esta diferença. Volto a repetir isto e deixo só a frase que é aqui marcante neste capítulo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto vai aparecer também no Apocalipse várias vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estamos nos tempos do fim. Eu não tenho dúvida que estamos a caminhar cada vez mais a galope para os tempos do fim. É muito importante que quem tem ouvidos para ouvir, ouça.